Estamos aqui no canal Inova Mundo, uma parceria com o canal Ciência do Povo. O assunto de hoje é empreendedorismo universitário e o nosso convidado é o professor Abraão Saraiva. Ele é doutor em engenharia de produção e também coordenador do Centro de Empreendedorismo da UFC. Seja bem-vindo, Abraão. Muito obrigado pela oportunidade, Mário. É uma grande satisfação estar aqui participando desse momento, de parceria entre o Movimento Inova Mundo e o Ciência do Povo, o canal Ciência do Povo. Então, espero contribuir para que esse movimento cresça e que essas temáticas do empreendedorismo, da inovação e da sustentabilidade cada vez mais ganhem protagonismo na nossa sociedade. Abraão, eu queria lhe perguntar de onde veio essa ideia do Centro de Empreendedorismo? Então, no final de 2014, eu tive acesso a uma pesquisa da Endeavor, que foi feita em parceria com o Sebrae, que é empreendedorismo nas universidades. Lá foram entrevistados mais de 5 mil alunos, mais de 600 professores, de mais de 150 instituições de ensino superior de 5 regiões do país. Primeira conclusão, 6 em cada 10 estudantes universitários sonham em empreender, mas somente 20% se sentem preparados para tal. Então, conclusão da pesquisa, a ideia de ação, a proposição de ação dessa pesquisa. Há uma necessidade de as universidades, as instituições de ensino superior, de forma geral, junto com seus professores, os seus funcionários, articularem, organizarem programas, projetos que fomentem a cultura empreendedora no âmbito universitário e capacitem os jovens para empreender. Então, nesse contexto, paralelamente a essa pesquisa, nós tivemos acesso a uma outra pesquisa que foi publicada pelo Sebrae e foi organizada pelo professor Marcos Hashimoto, do INSPE, em São Paulo, titulada essa pesquisa Centros de Empreendedorismo, como uma alternativa para estruturar programas, projetos e iniciativas voltados ao fortalecimento do empreendedorismo no âmbito das instituições de ensino superior. Então, pegando esse mote, um grupo de pessoas ligadas à Universidade Federal do Ceará, dentre elas eu, organizamos, projetamos o Centro de Empreendedorismo, que é um programa de extensão vinculado inicialmente ao Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará. E a ideia desse programa foi justamente levar a cultura empreendedora para dentro da universidade, no caso a Universidade Federal do Ceará. Bacana. E você pode explicar a quem está nos assistindo quais são as principais atividades que são desenvolvidas dentro do Centro de Empreendedorismo? Então, primeiro, o objetivo do Centro de Empreendedorismo é desenvolver competências empreendedoras nos estudantes da UFC, prioritariamente os estudantes de engenharia, arquitetura e design, que são os cursos vinculados ao Centro de Tecnologia, considerando duas palavras fundamentais. A primeira, inovação, e a segunda, sustentabilidade, na sua perspectiva, tanto econômica quanto social, como também ambiental. Então, esse é o nosso, vamos dizer assim, modelo conceitual, o nosso objetivo maior enquanto programa, enquanto Centro de Empreendedorismo. E dentre as atividades, nós desenvolvemos, a principal atividade do programa é o ciclo de formação em empreendedorismo inovador. Nós estamos agora formando a segunda turma, nós selecionamos cerca de 120 estudantes, principalmente do Centro de Tecnologia, mas não somente do Centro de Tecnologia, alguns estudantes vinculados a empresas juniores de outros cursos da Universidade Federal do Ceará também vão participar aos sábados, de forma quinzenal, de palestras, debates, workshops com especialistas e empreendedores para eles desenvolverem competências empreendedoras. Não só do ponto de vista das habilidades, atitudes esperadas por empreendedor, mas também trabalhar a questão da modelagem de negócio. Então, muita gente tem uma ideia, mas como é que eu posso saber se aquela ideia tem alguma viabilidade no mercado? Então, dá para saber se aquela ideia pode se transformar em um negócio? Então, nós trabalhamos com ele a questão de metodologias voltadas para modelagem de negócio. Abraão, e considerando esse tempo de instalação do Centro de Empreendedorismo, é possível mensurar os primeiros resultados? Existem, alguns casos de alunos que se estimularam e já chegaram ao mercado de trabalho, já estão empreendendo, alguma startup, alguma coisa desse gênero? Então, Mário, de forma geral, em termos de pesquisa, os centros de empreendedorismo, nos seus primeiros 2 anos, principalmente, o objetivo principal é criar uma cultura empreendedora na universidade. Então, é mudar o mindset, não só dos estudantes, mas muitas vezes também dos próprios professores e dos dirigentes. Então, o papel que o Centro de Empreendedorismo tem se dedicado, para o papel para o qual tem se dedicado nesses primeiros 2 anos, é de levar a cultura empreendedora, mudar o mindset dessas pessoas que fazem a universidade. Como os principais resultados? Por exemplo, no Centro de Tecnologia, há a questão da evasão de alguns cursos. Então, alguns alunos que estavam pensando em evadir, ao participar do programa, se motivaram e continuaram nos seus cursos. Outras questões, alguns grupos de alunos já trabalharam a formação de equipes para tentar modelar negócio.
muitos deles, né, nós tivemos cerca de 15 projetos, né, de empreendimentos, os alunos foram validar no mercado, a maioria deles viu que não dava certo. Isso é ruim? Não. Né, porque o empreendedor não é aquele que acerta de primeira. Né? A maioria dos casos é aquele que tenta, erra, aprende e acerta numa futura possibilidade. Então, a gente está trabalhando nesse momento. Se você perguntar, existe um case, uma empresa milionária faturando que foi originária no SEMP? Ainda não tem. Nós não temos ainda. Mas a expectativa é que, com o passar do tempo, né, criando essa cultura empreendedora, os estudantes percebendo que não existe somente a possibilidade de fazer concurso ou ser empregado, mas eles empreenderem, né, novos negócios, empreendimentos sociais, eles podem conseguir, sim, gerar resultados não só para a sociedade, mas em termos econômicos também, né? Resultados sociais e econômicos. Então, essa é a expectativa. Então, nós estamos trabalhando para, principalmente, criar cultura empreendedora. Esse é o nosso mote principal no momento. Você tocou no assunto que eu considero assim, muito importante na educação, que é a questão da evasão escolar. Né? A evasão não só escolar, no âmbito da educação e em todos os níveis. Você acredita que o empreendedorismo universitário ele pode se constituir numa ferramenta atrativa e que pode contribuir para diminuir essa evasão? Eu concordo, eu acredito que sim, né? Eu tenho feito algumas palestras aqui no estado do Ceará, inclusive fora também, principalmente para jovens universitários e alguns estudantes de ensino médio, por exemplo. E onde a gente chega falando de empreendedorismo, não porque eu seja o orador, né, o expositor, mas esse tema empreendedorismo e inovação faz as crianças, os jovens brilharem, né, ter os olhos, vamos dizer assim, brilhantes, né, eles brilham os olhos realmente com esses temas. Então, acredito sim que seria uma grande forma de estimulá-los e mostrar que eles podem ser protagonistas da própria vida. Né, o empreendedorismo o empreendedorismo trabalha muito essa questão, né, você vislumbra uma oportunidade e vai atrás dos meios para tornar aquele teu projeto, aquele teu sonho, se usa muito essa palavra sonho, em realidade. Então, é uma forma de dar mais protagonismo aos jovens, eles acreditarem em si mesmos, né? Pode ser meio poético, mas de fato isso que acontece. Então, acredito que o empreendedorismo, né, o movimento de empreendedorismo, inovação, nessa grande temática da sustentabilidade, que é a busca do mundo inteiro, pode sim diminuir os índices de evasão dos estudantes e motivá-los a superar desafios, né, em qualquer área que ele queira empreender na vida. Abraão, eu sei que você é um entusiasta do tema, né? Eu já lhe conheço há algum tempo, nós convivemos em vários momentos diferentes. Como é que um engenheiro ligado à produção foi parar num ambiente tão dinâmico e com temáticas tão ligadas a caminhos que eu diria que não são os caminhos normalmente seguidos pelos profissionais das ciências exatas e tecnológicas? Como é que foi a sua aproximação com esse ambiente de empreendedorismo? É bem curioso. O primeiro contato que eu tive com essa palavra empreendedorismo foi em 2004. Eu era então estudante de engenharia de produção do segundo ano e eu fiz a inscrição em um projeto organizado pela Secretaria do Trabalho, né, no governo do estado, chamado Projeto Arquimedes. E qual era a ideia desse projeto Arquimedes? Então, nós tivemos uma carga de capacitação em empreendedorismo, principalmente trabalhando as competências empreendedoras. E ao final do projeto, nós escolhemos uma região de Fortaleza, um bairro, que no caso foi o Conjunto São Miguel, Parque São Miguel na época, porque era o bairro com os menores índices sociais e econômicos da região, da cidade de Fortaleza, para a gente ir lá, fazer uma articulação junto aos moradores e tentarmos organizar algum empreendimento. E na ocasião eu lembro que nós organizamos uma usina de reciclagem e beneficiamento de papel, né? Usando as competências que algumas pessoas trabalhavam com artesanato lá, por exemplo. Então nós visitamos o bairro, né? Conversamos com líderes comunitários. Eu lembro que a primeira reunião foi na igreja, a segunda foi na escola do bairro. E nós organizamos um projeto na forma de um plano de negócio. Nós apresentamos isso para o governo do estado. Eu lembro que a gente ficou em segundo lugar e foi prometido até o financiamento desse projeto. Até agora estamos esperando, mas ok. Então foi o primeiro contato. O segundo contato foi na empresa Júnior. Né, em 2005, eu tive a honra de ser diretor da empresa Júnior do curso de engenharia de produção da UFC, que é a Proativa Júnior, e em 2006 eu cheguei a ser presidente da empresa. Então, lá eu vivenciei o empreendedorismo, né, todo o movimento relacionado com a empresa Júnior, e me apaixonei, me encantei. Né, 2006 foi um ano que transformou a minha vida, os valores que eu trago até hoje. Né, eu aprendi muito naquele ano, né, como trabalhar com pessoas, superar desafios, trabalhar em grupo, arriscar, querer inovar, fazer diferente. Então, 2006 foi um ano emblemático. Em 2007, eu fiquei como uma espécie de conselheiro da empresa Júnior, saí para o meu mestrado e doutorado lá em São Paulo, na USP, e lá em São Paulo eu tive muito contato com o Cietec, né, que é uma incubadora de negócios tecnológicos lá da USP. Então,
eu tive bastante contato e me apaixonei pelo tema. Quando eu voltei aqui para o estado do Ceará, já como professor do CT, né, foi em 2014, eu meio que aguardei, observei os movimentos que tinham aqui relacionados ao empreendedorismo e percebi que o que tinha de mais fortalecido e estabelecido era realmente as empresas juniores, né, que é um movimento eminentemente dos alunos. Mas faltava ainda um movimento, um programa que tivesse o apoio concreto dos professores. Então aí, eu juntamente com outros professores, né, até egressos da universidade, nós articulamos a criação do Centro de Empreendedorismo. Então, essa é a minha história com o empreendedorismo, eu sou apaixonado, eu acredito em duas palavrinhas que vão transformar esse país, educação e empreendedorismo. E é por essas duas palavras que eu vivo, milito e trabalho. Muito bacana, Abraão. Muito bom saber assim desse seu trabalho. E eu gostaria de lhe perguntar, as pessoas que têm interesse em conhecer e entrar em contato com o SEMP e com você, como é que elas podem fazer para se inspirar, para ir lá conhecer a experiência? Queria que você deixasse aqui o seu recado final. Então, mais uma vez, agradecendo a oportunidade, né, parabenizando pela iniciativa. Nós temos o nosso principal canal de comunicação com o público, é uma página no Facebook, né? Facebook barra sempre UFC. Então entrem lá na nossa fanpage, nós postamos diariamente matérias, notícias, entrevistas relacionadas ao mundo do empreendedorismo com foco em inovação. Então nós estamos ainda nos estruturando, nós recebemos uma estrutura física pequena recentemente, mas já dá para a gente começar a fazer alguns trabalhos. E o ideal é que as pessoas interajam com a fanpage para tomar ciência das atividades. Além do ciclo de formação, que é voltado principalmente para os alunos da UFC, nós temos também algumas palestras abertas, né, para o público em geral, e também nós vamos organizar no segundo semestre a segunda semana de empreendedorismo tecnológico, né, que vai ser aberta a toda a comunidade interna e externa da universidade. Então, procurem acessar a nossa fanpage e eu me coloco à disposição para contribuir com eventuais negócios ou iniciativas voltadas ao fomento do empreendedorismo no nosso estado. Ok, Abraão, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo programa em Novo Mundo.